Seja muito bem-vinda à nossa quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você com uma história tão bacana para poder colaborar, contribuir com a trilha de conhecimento das mulheres aqui dessa nossa quarta edição. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Eu que agradeço demais a oportunidade. Eu realmente sou fã desses espaços para a gente trocar com outras mulheres e estou sempre à disposição. Muito bem. Para a gente poder começar, Ju, gostaria que você pudesse falar um pouco a respeito de você, do tema da sua palestra, e agora fique à vontade que o palco é seu. Obrigada, Tati. Então, eu vou começar assim falando um pouquinho de mim, bem rapidamente. Então, meu nome é Juliana Bamonte, eu tenho 34 anos, sou graduada em Comunicação Social com ênfase em jornalismo e pós-graduada em Comunicação e Semiótica. Muita gente me pergunta o que é semiótica, né? Semiótica nada mais é do que o estudo de signos e significados, e aí isso foi aplicado à comunicação. É bem bacana. Hoje eu atuo como gerente de marketing América Latina, numa multinacional americana, e sou uma das fundadoras, com muito orgulho, da ONG Soul Sisters, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente da apresentação. Muito bom. Bom, eu trouxe o tema, uma história praticamente pessoal, né? Construindo uma carreira internacional, da opressão à representatividade. E eu queria, inclusive, explorar um pouquinho isso. Por que eu decidi vir numa trilha pessoal e não trazer um conteúdo mais técnico de marketing, né? Que é a minha especialidade. Compartilhar experiências é uma coisa muito poderosa, né? Eu gosto muito dessa frase que eu coloquei aí, o pessoal é político, porque o que a gente vive na vida pessoal reflete o coletivo e vice-versa. Então, quando a gente compartilha nossas experiências pessoais com outras mulheres, a gente encoraja essas mulheres, a gente cria uma identificação. E a sociedade acaba vendo que não é uma história, não são duas, não são três. A gente vivencia coisas muito parecidas. E nos unindo, como estamos fazendo aqui, a gente consegue transformar, inclusive politicamente, né, leis e direitos para nós mulheres. Então, eu vejo uma importância e um poder muito grande em compartilhar experiências pessoais, é por isso que eu decidi vir nessa trilha e não numa trilha técnica, até porque numa trilha técnica eu estou à disposição de vocês, me acessem nas redes sociais, vamos trocar, se eu puder ajudar em coisa de marketing, eu também vou ajudar, com certeza. E feminismo, eu sou uma feminista ativa, eu estudo bastante o gênero, e feminismo é isso, né? É você reconhecer sua própria história em outra mulher. Eu tenho algumas experiências na vida pessoal, alguns episódios bem marcantes de assédio, de relacionamento abusivo, uma série de coisas que a gente sabe que muita mulher passa. E quando eu comecei a fazer essa apresentação da minha vida profissional, eu vi que o que eu passei na vida profissional nada mais era do que uma representação da vida pessoal. Então, elas acabam se cruzando, né? Então, o meu ponto de partida para contar um pouquinho da minha trajetória profissional é a socialização. Eu costumo chamar de socialização, é uma teoria que eu estudo bastante, ou seja, a forma como somos socializados lá quando a gente nasce. E isso vai dizer muito para frente, tudo que a gente passa como mulher na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, eu trouxe um slide bem ilustrativo, porque mulheres e homens vivem experiências diferentes por conta dessa socialização. Então, eu trouxe esse slide bem ilustrativo de como a mulher é socializada ainda, já avançamos bastante, mas a sociedade ainda não desconstruiu isso, né? Mulheres são basicamente ensinadas e crescidas com a ideia de que precisam cuidar, né? Que o cuidado é uma atribuição das mulheres. Que as mulheres são frágeis, que as mulheres são delicadas, somos incentivadas a usar muito mais o lado da sensibilidade do que da racionalidade e que a gente precisa ocupar espaços privados, né? O que eu quero dizer com espaço privado? É a domesticidade, é cuidar do lar, é cuidar dos filhos. E aí, quando a gente decide desbravar um universo profissional, a gente enfrenta alguns desafios aí nesse caminho. E aí,
no próximo slide, vocês vão ver que eu trouxe, então, como o homem é socializado, né? E isso vai dizer muito nas relações para frente. Então, o homem, ele é incentivado a dominar, a assumir o comando, a ser uma pessoa autônoma, a usar muito mais da racionalidade do que da sensibilidade e a ocupar esses espaços públicos. Então, a gente vê quando existe uma criança menina e quando existe uma criança menino, os diferentes brinquedos que eles recebem. Então, a menina, né, recebe a casinha, a vassourinha, a panelinha, e o menino recebe a luta, o foguete, vamos ser engenheiro, vamos ser arquiteto. Então, é bem diferente, né? E isso automaticamente cria uma hierarquização. E isso eu vi muito no ambiente de trabalho. Então, cria essa pirâmide de dominador e dominado, de a mulher ser submissa. E aí, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vai bater de frente aí com esses desafios. Então, eu trouxe um exercício aqui, uma reflexão. Quando eu falo mulher executiva, o que vem à sua cabeça, né? Provavelmente é a imagem a seguir, que ainda, né, tá aí no nosso inconsciente coletivo, que é uma mulher muito bem afinada, de roupa social, de cabelo preso, maquiada, de salto alto, talvez um pouco mais como essa que tá aí no fundo, né, aquela saia até o joelho, aquele escarpão. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque o meu maior desafio na carreira profissional esteve aí. Eu lembro muito bem, a minha mãe sempre me disse assim, eu vou te criar para o mundo. E o meu pai completava assim, se você quer liberdade, compre sua liberdade. Então, eu decidi, aí foi uma decisão particular, que eu queria trilhar o caminho do corporativismo. Que eu queria ser essa mulher executiva que todo mundo me dizia e que eu imaginava. O que eu não sabia lá atrás, e vamos reforçar que eu estou falando de 20 anos atrás, é que a minha personalidade, as minhas características, elas iam totalmente contra esses padrões esperados. Então, assim, na parte estética, digamos assim, eu sempre fui uma mulher que eu nunca gostei de maquiagem, eu nunca gostei de salto alto, nunca gostei de roupa social, sempre fui muito despojada, muito informal, sempre fui amiga de funcionário. Então, aquelas coisas que a gente sabe que não são incentivadas e que não são vistas com bons olhos, sou eu em pessoa, né? Então, meu grande desafio esteve aí. Você vai ver, então, um pouquinho mais para frente, que é como conquistar credibilidade e reputação sendo mulher e sem me perder de mim mesma, porque eu pensava assim, ok, eu posso trilhar um caminho executivo, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter uma posição de destaque, mas eu não vou ser feliz se eu me perder de mim mesma. Eu não vou ser feliz se eu forçar a usar essas coisas que eu não gosto, ou se eu forçar a ser uma Juliana que eu não sou, na minha essência, né? É importante isso porque é um estereótipo de gênero, né? E é o que eu venho tocando desde o começo da minha apresentação. E eu conheço mulheres, casos bem próximos, inclusive, de mulheres que achavam que se aproximar da figura masculina faria desse caminho um pouco mais fácil. Elas iam chegar lá com um pouco mais de facilidade. E elas acabaram, inclusive, esbarrando em atitudes opressoras por conta disso. E se perderam delas mesmas, né? E a gente troca bastante sobre isso. Poxa, como é que a gente enfrenta esse desafio de ser mulher e ser a mulher que a gente é de verdade, né? E ainda assim conquistar esse espaço que a gente disputa com os homens. Então, eu trouxe aí o que vocês estão vendo, que é basicamente uma timeline, uma linha do tempo, né? O resumo da minha carreira. E aí eu vou pontuar algumas experiências pelas quais eu passei. Então, eu dividi em 3 grandes blocos. Obviamente, eu não posso nomear empresas, nem pessoas. Mas nesse primeiro grande bloco, que abarca o telemarketing, a época da faculdade, assessoria de imprensa e agências de publicidade, eu vou destacar algumas situações que eu vivi. Então, vivi alguns episódios de assédio dentro do ambiente de trabalho. Então,
um assédio disfarçado de elogio, sabe? Disfarçado de piada, uma mão na perna, um abraço que não cabia naquele momento. Já recebi proposta do tipo, eu só vou te promover se você ficar comigo. Tive um dos chefes homens, ele gritava e hostilizava bastante a equipe, e uma equipe não coincidentemente composta só por mulheres. Então, eu lembro que nessa época ainda me faltava essa conscientização que a gente tem hoje, me faltava informação, me faltava estar de fato envolvida nessas questões de mulher e de gênero. Eu ficava me questionando, eu falava assim, gente, será que eu também não estou exagerando? Porque a mulher é vista como dramática, né? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou me sentindo constrangida à toa? Será que eu não estou incomodada por uma questão minha, mas que no fundo não tem nenhum problema? Não, a gente sabe que tem problema, né? E na época eu era nova, eu não sabia me posicionar. E muitas mulheres ainda têm esse receio de eu vou me posicionar e eu vou sofrer retaliação. Né? Então a gente fica nesse impasse pessoal de como agir quando a gente se pega em situações assim. Somado a isso, nessa época, essas atuações, aí por motivos, gostos particulares mesmo, não me ofereceu a expectativa de crescimento que eu queria para trilhar essa carreira executiva. Então, aí foi a minha grande primeira decisão. Eu falei, eu vou migrar realmente para o mundo corporativo. Eu vou deixar de ser fornecedora para virar cliente. E aí eu migrei para o mundo corporativo. Quando eu migrei para o mundo corporativo, ele é muito mais, ainda mais dominado por homens. Então, nele, eu realmente senti uma pressão. Eu lembro que eu conversava comigo mesma, eu falava assim, Juliana, você precisa fazer muito mais agora para ser reconhecida. Como vai ser isso, né? Então, nesse segundo grande bloco, que abarca essa migração para o mundo corporativo, eu me deparei com uma situação que eu entrei como analista, e existia um gerente, e o gerente já não performava, né, como a empresa esperava, e ele foi desligado e eu assumi o lugar dele. Mas eu assumi o lugar dele como coordenadora. Então, assim, eu lidava com mais 10 gerentes, eu tinha exatamente as mesmas responsabilidades, mas eu tinha um salário mais baixo e um cargo mais baixo. Então, eu lembro que eu entrava naquelas salonas, né, de reunião, aquela mesa comprida, várias pessoas, e eu era a única coordenadora ali. E eu falava assim, poxa, que injusto, né? Eu tô fazendo exatamente o mesmo trabalho, eu assumi uma equipe de 14, 15 pessoas na época, e por que, né, essa diferença? E eu ficava me questionando. Eu não tinha ainda esse pano de fundo todo de gênero, de como a sociedade, né, ensina a gente, de coisas que passam desapercebidas no dia a dia. Bom, somado a isso, a gente saiu de férias. Quando a gente voltou, o meu gerente da época me entregou uma lista de pessoas da minha equipe que eu precisaria desligar. Eu não fiz parte da decisão, essa decisão foi tomada sem a minha participação, mas eu tive que fazer esse papel de desligar essas pessoas. E para mim foi bem ruim, já que eu não participei da decisão, né? Bom, fiz, enfim, era o que me cabia na época. E depois que a minha equipe foi desligada, o que ficou foi fragmentado. E aí eles me rebaixaram de função. A gente sabe que, por lei, não se pode rebaixar função ou salário na carteira, mas a minha atuação na empresa voltou a ser o que era, ou seja, eu retrocedi, voltei a ser uma analista. E aquela situação foi bem complicada para mim. Eu lembro que eu chegava na empresa bem constrangida. Eu olhava assim até cabisbaixa para as pessoas que até então respondiam a mim. E aquilo me abalou tanto emocionalmente que foi a segunda grande ruptura aí que eu destaquei no retângulo preto. Eu desisti do mundo corporativo. Eu falei, isso não é para mim, não sei lidar com essas questões, não acho que eu tenha capacidade para isso. Comecei a questionar minha própria capacidade, minha própria qualificação, e eu fui tentar a minha empresa.
Então, eu fui empreender durante um ano com uma amiga que, inclusive, fazia parte da minha equipe nessa outra empresa. E aí, por questões particulares mesmo, eu não sei lidar muito com essa instabilidade financeira de mês entra dinheiro, mês não. Depois de um ano tentando, eu falei, eu preciso voltar para cargos fixos. Eu não tinha outro caminho senão voltar para o mundo corporativo, né? Então, eu fiz essa decisão, voltei para o mundo corporativo e decidi que eu queria ainda mais do que eu já tinha vivido até ali. E aí eu assumi um cargo com um escopo um pouco maior, então é um escopo regional. Quando eu falo escopo regional, eu quero dizer que eu assumi o marketing América Latina, né? Isso engloba alguns outros países. Quando você expande um pouquinho mais o escopo, além de você se deparar com barreiras culturais e que esbarram inclusive na xenofobia, né? Porque as pessoas falam, poxa, ela é do Brasil, ela vai liderar o marketing aqui no meu país. Eu me deparei com países ainda mais machistas que o Brasil. Então, eu lembro que em um dos eventos, né, eu faço bastante evento, em um dos eventos eu cheguei e um dos convidados me perguntou se eu era estagiária. Talvez porque eu estivesse de calça e tênis, com o cabelo amarrado desse jeito que eu gosto, bem despojada, enfim. Lembro que, assim, não considerei, mas foi uma coisa que me marcou bastante. Então, nesse grande terceiro bloco, que é nesse escopo regional, dentro do mundo corporativo, eu vivi uma situação que eu chamo de maternagem corporativa. Foi a primeira grande situação na qual eu me deparei. O que quer dizer maternagem corporativa, Ju? Lembra aquele slide lá atrás que eu falei que a gente é criada para cuidar, a gente inclusive ocupa, né, profissões de cuidado, enfermeiras, empregadas domésticas, cuidadoras. Isso vai se apresentar no mundo corporativo também. Então, eu era gerente e, segundo o meu chefe da época, era minha obrigação cobrar os outros homens que eram meus pares, né, na empresa. Então, era eu e mais, acho que 8, 10 homens também como gerentes. E era minha obrigação cobrar o que era responsabilidade e obrigação deles. E aí eu me via, assim, gastando um tempo absurdo que eu poderia produzir coisas de fato da minha área, eu gastava esse tempo fazendo esse papel de mãe deles dentro da empresa. Então, eu ficava cobrando, eu ficava lembrando, eu mandava, por exemplo, convite no e-mail para não esquecer de entregar X coisa, Y coisa. Então, assim, foi bem complicado para mim. Eu tentava me posicionar, eles não me escutavam, eles continuavam dizendo que fazia parte do meu escopo, quando na verdade ninguém precisava fazer isso para mim, então ninguém precisava me cobrar ou me lembrar das minhas responsabilidades. E eu pensava assim, poxa, por que é meu papel, né? Se é meu papel, deveria ser papel dos outros também, das outras pessoas. E aí começaram a acontecer algumas situações de desrespeito mesmo. Então, como eles não me davam essa credibilidade, né? E deixa que ela vai me cobrar, ela vai me lembrar, eles não compareciam às reuniões, eles não cumpriam os combinados. Eu lembro que eu ficava entre a cruz e a espada. E aí, eu vou ser legal ou eu vou ser respeitada? Eu vou me posicionar e comprar o risco de ser vista histérica, porque a mulher passa muito por isso quando se posiciona, ou eu vou deixar como tá, né? Eu lembro que rolava uma brincadeira, como eu sempre faço muito evento, rolava uma brincadeira que o meu trabalho era colocar toalha na mesa do evento. E eu não me posicionava em relação a essa brincadeira. E essa brincadeira cresceu, essa ideia se instalou e não tinha o que eu fizesse que mudasse aquela ideia. Então, assim, por mais que meus resultados fossem ótimos, por mais que eu fosse extremamente produtiva e trabalhasse, inclusive, muito mais que muitas pessoas lá dentro, o meu trabalho se resumiu a colocar a toalhinha no evento. E aquilo se estendeu por longos anos onde eu estive nessa posição, e eu, obviamente, me planejei e decidi sair da empresa.
fui muito transparente quando eu saí, então quando eu fui fazer um anúncio, né, para quem era meu gestor direto, eu coloquei todas as cartas na mesa, fui realmente bem sincera. E aí, na época eu pensei, bom, agora eu vou sair, eu vou para outro desafio, isso ficou para trás, mas na verdade não, eu saí e eu fui julgada por ter saído da empresa. Então, além de tudo, né, que eu enfrentei lá dentro, eles ficaram me questionando, porque tinha um evento muito próximo, e como assim você vai sair, você vai deixar a gente na mão, nananana. E aí eu lembro que eu pensava na época, poxa, eu tô tão abalada emocionalmente com tudo que aconteceu, eu tô fazendo uma decisão difícil para mim, porque trocar quando você já está estabelecida não é nada fácil, e ainda assim eu fui julgada, né? Tô contando tudo isso pra gente refletir. Eu sei que enquanto eu tô contando, muitas de vocês estão se identificando, provavelmente muitas já passaram por alguma coisa que eu contei aqui, né? Mas existe sempre uma luz no fim do túnel. A mensagem aqui, ela não é toda negativa. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a distinguir por que aquilo estava acontecendo comigo, né? O que a gente trilha para isso acontecer, como a sociedade, em que bases a sociedade está estabelecida para esse tipo de coisa acontecer. E hoje, eu estou numa equipe que ela é formada por pessoas de vários países e, assim, equipes cada vez mais globalizadas, cada vez mais compostas por mulheres, consequentemente mais inclusivas e mais flexíveis. Então, assim, a gente avançou muito. Se eu pegar, assim, a geração da minha mãe e a minha agora, a gente avançou muito. A gente ainda tem um caminho para avançar, né? E eu lembro, inclusive, que eu precisei ir para os Estados Unidos para fazer uma reunião de planejamento. Isso foi ano passado, bem recente. E eu fiz a minha mala e eu falei assim, bom, eu vou pegar as únicas 2 peças de roupa social que eu tenho para ir para essa reunião importante e tal. Eu cheguei lá, quando eu entrei na sala, que é uma equipe composta 90% por mulheres, estavam elas de blusa de moletom, calça jeans rasgada, tênis, sem maquiagem, sem nada, assim. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô me deparando com o contrário do que foi meu desafio até aqui, né? E aí eu lembro que eu peguei um intervalo entre as reuniões, fui rapidinho comprar uma roupa mais despojada para tentar não ficar tão fora do que elas estavam. E é isso, né, gente? Porque, assim, não é a roupa que vai medir o quanto você é qualificada, não é a roupa que vai medir se você tem capacidade de assumir um cargo de liderança ou não. Então, eu vou compartilhar com vocês agora o que eu aprendi até aqui, como dica mesmo, para eu finalizar essa parte. Então, eu aprendi, primeiro de tudo, que a gente não consegue dissociar, gente, a vida pessoal e da vida profissional, tá? Os desafios que a gente enfrenta na nossa vida pessoal, eles são muito parecidos com o que a gente vai enfrentar na nossa carreira, tá? Então, seja você mesma, não tenha medo de ser você mesma. Óbvio que existem N formas de se posicionar, né? Eu também não tô fazendo apologia aqui a chegar com o pé na porta, ou enfim, qualquer coisa. Óbvio que se for uma situação mais grave, isso tem que ser reportado e medidas têm que ser tomadas, mas assim, a gente não deixa nossos valores em casa para sair para trabalhar, né? Então, eu aprendi que eu posso ser eu mesma. Você pode ser você mesma e ainda assim construir a carreira que talvez você tenha projetado para si mesma, né? Segunda grande dica que eu quero deixar aqui. Informação é poder e principalmente proteção, gente. Então, assim, quanto mais informada você for, menos você vai tolerar. E mais você vai saber como se portar, que medida tomar, ou até se você tiver que tomar alguma decisão pessoal, também ajuda muito, tá? Então, se informem, né? Vão atrás de conteúdos de gênero exclusivos para mulheres, que inclusive é esse trabalho maravilhoso que a Tati e a equipe dela fazem aqui. Esteja onde eles dominam. O que eu quero dizer com isso? Ambientes compostos majoritariamente por homens tendem a reforçar esse sistema, essa estrutura. Então, uma mulher
estando onde eles estão, faz aumentar essa conscientização, sabe? Cai aquela ficha ou joga uma luz sobre assuntos e questões e desafios que talvez eles nunca pararam para pensar. E dominar também no sentido de qualificação, sabe? A gente está estudando, a gente está conquistando nosso espaço, estejamos onde eles estão, porque é nosso por direito também, né? Reaja. Bati de novo nesse ponto que eu acho muito importante. Enquanto a gente não se posiciona, essas coisas vão crescendo, né? E a gente precisa dizer, gente, não é assim que funciona, isso não tá certo, isso não é justo. Então, eu lembro até hoje, estava vendo uma entrevista com uma celebridade americana e perguntaram para ela, uma entrevista no rádio, né? E perguntaram para ela, qual sua posição favorita? E estava muito claro ali que a conotação era sexual, né? E ela falou assim, CEO. Então, minha posição favorita é estar no topo da pirâmide da hierarquia da empresa. E aí rolou aquele silêncio, assim, porque ela se posicionou de fato, né? Ela cortou aquela brincadeira que não é exatamente uma brincadeira. E por último, cuidado com a síndrome da impostora. O que eu quero dizer com síndrome da impostora? É um processo estabelecido, tá, gente? Não é uma coisa minha, realmente existe. Nada mais é do que um efeito rebote do passado, quando a gente ainda acreditava que a gente não podia ocupar esses espaços, né, no mercado de trabalho. Então, a gente fica se questionando, a gente fica se sabotando. Eu enfrento isso até hoje, então, né, aquelas situações que a gente, mas será que eu merecia mesmo estar nesse cargo? Será que eu sou qualificada mesmo para ganhar esse salário? Será que não foi sorte? Será que não foi porque meu chefe tem algum interesse pessoal em mim? Então, a gente coloca em xeque, né, fica questionando a própria qualificação, a própria capacidade de assumir e de estar e de conquistar. Então, estejam atentas a isso, porque a gente é muito capaz, não tem por que a gente deixar esse passado assombrar a gente no momento que a gente está avançando tanto, né? E aí, antes de ir para o próximo slide, eu queria trazer 2 dados que eu encontrei que eu acho super importantes, que inclusive é para embasar a última dica. Segundo o IBGE, gente, numa pesquisa do ano passado, a gente ocupa 46,2% das vagas no mercado de trabalho, o que é um avanço e tanto, sei lá, desde 1950. Porém, os homens chegam a ganhar até 52% a mais que a gente nos mesmos cargos, tá? Então, assim, é uma diferença muito grande ainda. E segundo o Fórum Econômico Mundial, para preencher essa lacuna, que ainda é muito grande, são necessários 108 anos. É muito tempo. Então, assim, o meu recado próximo é esse aqui. Apoie outras mulheres, porque a gente precisa realmente se apoiar. Essa distância ainda é muito grande. Então, eu acho que essa mensagem é muito importante e ela faz muita diferença no dia a dia. Então, hoje eu, como num cargo de gestão que contrato, não estou dizendo que precisa contratar a mulher só porque ela é mulher, mas a gente tem que desconstruir essas barreiras do tipo, eu não vou contratar a mulher porque ela fica grávida e ela vai tirar uma licença maternidade. Não vou contratar uma mulher porque ela é menos qualificada que um homem. Então, quando a escolinha do filho chamar, como é que vai ser? Essa transformação começa em casa, né? Então, assim, o papel de cuidar do filho também é do homem, né? Então, assim, quando eu vou contratar, eu estou atenta diretamente, exclusivamente à qualificação da pessoa. O gênero nunca é um impeditivo para mim. Então, vamos nos apoiar. E aí, a minha mensagem final sobre essa parte corporativa da minha carreira, eu não gostaria de finalizar a minha mensagem dizendo que uma mulher bem-sucedida é uma mulher executiva, né? É uma mulher que decidiu trilhar esse caminho corporativo. Eu queria dizer, gente, que uma mulher bem-sucedida é uma mulher que está alinhada às suas vontades, quaisquer que sejam elas.
Eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu falo bastante, ser bem-sucedido é diferente de ser um fracassado bem remunerado. Então, ser bem-sucedida não necessariamente é trilhar todo esse caminho que eu comentei. Eu decidi trilhar, estou trilhando, sou bem realizada no que eu faço, eu gosto bastante de marketing, gosto bastante do que eu faço, porque eu estou alinhada às minhas vontades. Então, esteja alinhada às suas vontades e você vai ser, com certeza, uma mulher bem-sucedida. Bom, falei aqui que eu, sim, sou muito realizada com essa parte do marketing, mas eu não me sentia, como é que eu posso dizer? Eu não me sentia completa ainda. Eu ficava pensando, poxa, eu passei por tanta coisa na minha vida pessoal e na minha vida profissional, o que eu posso fazer com isso, né? Será que eu consigo potencializar essas coisas para ajudar mais pessoas, ajudar mais mulheres? Como que eu, do alto dos meus privilégios, porque eu sou uma mulher privilegiada, né? Então, eu sou branca, eu sou cis, eu vim de uma família classe média, enfim, eu reúno vários privilégios. Como que eu posso usar desses meus privilégios para ajudar outras mulheres, para viabilizar o propósito de outras mulheres? E aí vem uma parte muito especial para mim. Eu e mais 2 mulheres incríveis decidimos nos unir em prol desse projeto. Então a gente decidiu abrir uma ONG para atender e acolher exclusivamente mulheres, a Soul Sisters. Então o nosso lema é transformando positivamente a vida de mulheres. Então foi nesse ponto da minha vida, e é um projeto bem recente, tá, gente? A gente lançou mês passado. Nesse ponto da minha vida que eu falei, ok, eu estudo feminismo, eu estudo as causas de gênero, mas como é que eu saio da teoria e vou para a prática? Como é que eu viabilizo essa transformação positiva para mais mulheres? Como é que eu uso o esforço dessa trilha toda profissional e o dinheiro, inclusive, que eu ganho hoje com essa carreira para potencializar outras mulheres, para incentivar outras mulheres. Então, tá aqui o meu novo propósito de vida. Nós 3 ainda temos nossos trabalhos fixos aí, né? Estamos fazendo jornada dupla, tripla, mas os nossos esforços, com certeza, estão nesse novo projeto. E aí, para finalizar, eu queria deixar esse recado para vocês. A ONG, ela tem 3 grandes frentes, né? Que é a frente da informação, que inclusive a gente já conversou um pouquinho do quanto ela é importante. A frente do acolhimento mesmo, porque a gente se entende, a gente sabe por tudo que a gente passa. E uma terceira frente, que é a frente do atendimento. O que eu quero dizer com atendimento? Estamos angariando voluntárias, psicólogas, advogadas, ginecologistas, enfim, todas as atuações são bem-vindas, tá? A gente tem mulheres querendo dar aula de yoga, a gente tem, enfim, super bem-vindas, e a gente tem esses outros pilares para situações um pouquinho mais delicadas, que a gente precisa criar essa rede de acolhimento, e eu acho que esse é o maior desafio hoje no projeto. Então, aproveito esse espaço para convocar vocês, quem quiser ser voluntária na ONG. Lá nas nossas redes sociais tem um link para preencher o formulário, para se aplicar ao voluntariado com a gente. É de extrema importância, tá? Porque a gente se depara com situações bem delicadas e como não somos especialistas, a gente conta com essa ajuda dessas especialistas como voluntárias. E é isso, gente. Então, deixo aqui as minhas redes sociais, as minhas e as da ONG. Me contatem, me mandem DM, estou super disponível. Eu, a Marta e a Cris, que são as outras 2 fundadoras da Soul Sisters, e a gente espera de verdade que esse projeto contribua para a comunidade de mulheres e que juntas a gente avance ainda mais. É difícil, requer suor, requer dedicação, mas a gente está chegando lá. Obrigada e um beijo. Que delícia, Ju! Muito bom ouvir sua história. Em muitos momentos da sua história eu me vi relembrando a minha história. Então,
o poder das histórias, ele realmente é algo muito, muito forte. A gente consegue estar conectados às nossas vulnerabilidades e nada mais do que compartilhar as dificuldades que nós tivemos para a gente poder materializar os nossos sonhos, e é assim que funciona mesmo. Tenho certeza absoluta, gosto muito de reforçar, Ju, no circuito principalmente, que essa condição hoje nossa de estar aqui compartilhando a nossa história é uma condição simplesmente ocasionada pelo universo, pelo network, por tantas coisas, que não nos faz melhor nem pior do que nenhuma das mulheres que estão assistindo esse nosso webinar de hoje. Então, eu gosto muito, né, da provocação de falar assim, hoje nós estamos aqui, amanhã são elas que estão assistindo esse webinar, compartilhando histórias delas para poder inspirar outras mulheres a fazer a mesma coisa, né? Então, acredito que todas nós temos esse poder de realmente transformar desejos em ações, desejos em resultados, sonhos em resultados, e por isso, quanto mais juntas estivermos, melhor, né, Gil? Com certeza, eu já estive assistindo, hoje estou aqui falando e vou voltar assistindo e vou voltar falando, e por isso que eu acho que compartilhar experiência e informação é tão importante. A gente vai se empoderando e vai ocupando esses espaços, né? Com certeza, gente como a gente, todo mundo sempre. É isso mesmo. Muito obrigada. Para vocês que acompanharam, então, mais essa história de superação, eu convido todas vocês a continuarem a nossa trilha de aprendizado, porque tem bastante coisa legal pela frente. Nos vemos, então, daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.